Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Em Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 15, né, está escrito acerca dos falsos profetas, né? Falsos profetas esses que, na verdade, nos tempos bíblicos antigos, você vê o tamanho da audácia desses caras, era tão grande que eles sugeria que Deus falou algo através dele e que Deus usou eles como instrumento, quando na verdade o próprio Deus descartou, desmentiu toda essa realidade dele, né? Dizendo que o próprio Deus se autodefendeu, né? Dizendo, eu não fiz isso, eu não falei por eles. Aí o que é que acontece? Acontece que eles, os falsos profetas, você vê que os caras, meu irmão, é tão desrespeitoso que eles não levam em conta nem Deus. Eles não levaram em conta nem Deus. Tá entendendo? E eles vão levar em conta o quê? Se eles não levou em conta a Deus, imagine os seus interesses. É o que acontece. Aí acontece que eles usaram o nome de Deus, quando na verdade Deus, na verdade, nunca tinha falado por meio deles. Tá entendendo? E o próprio Deus, né, se defendeu dizendo, eles falam coisas que eu não falei. Eles dizem coisas que eu não mandei dizer. Tá entendendo? Então, eles usam Deus até hoje, meu irmão. O sistema religioso usa Deus até hoje. Falam coisas e criam coisas que Deus não falou, que não, sabe? É que são coisas absurdas que eu vou até falar aqui agora, né? Coisas absurdas que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, teve um pastor aí chamado de Marco Feliciano, que uma época o cara chegou a dizer, meu irmão, que o continente africano, né, os, 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 os africanos, eles foram amaldiçoados por Deus. Imagine bem, velho. Onde, veja que situação. O cara disse que o continente africano foi amaldiçoado por Deus por causa de quem? De Cão, um dos filhos de quem? De Noé. Aí, quem é Marco Feliciano? É um pastor, né? Tirada intelectual, que de intelectual ele não tem nada, sabe? Tem uma boa dictória, tem uma boa oratória e tal, mas intelectual ele não é. Porque para mim, um cara inteligente mesmo, de verdade, é Silas Malafaia. Você vê que Silas Malafaia não anda falando esse tipo de aberração. Mas esse Marco Feliciano falou uma coisa, e quando ele se confrontou com professores de história, o professores de história deu uma aula a ele, dizendo que o primeiro império que surgiu, já que foi um povo amaldiçoado, o primeiro império que surgiu foi quem? O Egito, meu irmão. De Faraó. Foram negros. O Egito, hoje, cuja capital é Cairo, que é um país denominadamente muçulmano, nos tempos bíblicos antigos, era o país, sabe? Era a nação, era o poderio, o xerife do mundo, dominante na época aí, sabe? Dos tempos bíblicos antigos. Quebrando, então, sabe? Essa falácia aí de Marcos Feliciano, o que é típico deles, né? Que eles andam omitindo, sabe? Criando um sistema e implantando o sistema deles, né? Reeditando o sistema dele, porque tudo deles tem um mal deles também, sabe o que é, pessoal? Assim, você já ouviu falar em Midrash? Midrash é você tentar, sabe, levar tudo com uma ótica só, tá entendendo? E universalizar as coisas para impor sua religião. Então, ele ignorou a história, ignorou a arqueologia, que são, na verdade, ramos mais
confiáveis do que a teologia, porque a teologia, assim, ela foi criada pelos homens, tá entendendo? Ela foi criada pelos homens, mas a teologia, ela não tem tanta capacidade que um paleontólogo, um arqueólogo, sabe? Um historiador tem. Então, os pastores que cursam teologia, eles têm uma mania de teologizar, né, as coisas, sabe? Eles tentam universalizar as coisas e prender com os tentáculos da teologia as suas falácias, mentiras, como o caso aqui do pastor Marcos Feliciano, né, que diz que Deus tinha amaldiçoado o povo africano por causa de cão. Aí Deus amaldiçoou e o primeiro império que surgiu foi onde? Na África. Durma com um barulho desse. E quando ele foi interrogado, ele ficou sem palavras, porque ele se deparou em um debate com dois caras extremamente inteligentes e historiador. Então, pessoal, tenha muito cuidado aí com essas falácias desses falsos profetas. Tá entendendo? Outra mentira dos falsos profetas é que eles ficam universalizando as coisas, deturpando as coisas, é falar acerca, né, do Armagedon. Eles chegam e dizem que é um Armagedon, né? Vai acontecer lá no Vale de Megido, tal, aquela bagunça toda. Aí quando você vai ver aonde é o Armagedon, o que é um Armagedon e o Vale de Megido, você vai chegar a uma conclusão aqui rápida, né? Que foi mais ou menos ali onde Elias, geograficamente falando, onde Elias, né, pelejou, guerreou contra os profetas de Baal, tá entendendo? E ali surge a palavra Megido dali, né? E o que foi que aconteceu? É ali que eles forçam mais uma vez, né? Usando termos como Gog e Magog, que vai ter a batalha final. Aí eu pergunto a você, de duas forças que vão se encontrar ali, vão guerrear, e aí o bem vai vencer o mal, aquela bagunça toda, mais uma vez, eles tentam universalizar sistematicamente as coisas para se justificarem. Isso não passa também uma falácia, sabe? Porque assim, geograficamente Israel é muito pequeno. Israel, ele tem aliado que são os Estados Unidos, mas porém ele tem seus inimigos como a China, né, que não é muito amigo de Israel, e a própria Rússia também que não é amiga de Israel, sabe? A Rússia nunca foi amiga. A Rússia já, né, já municiou os inimigos de Israel, como o próprio Egito, mas nunca apoiou aí Israel. Mas nessa guerra aí do Armagedon, né, aí no Vale de Megido, onde vai acontecer a batalha final, que também é outra falácia, não tem como, sabe, agregar um exército ali. Não tem espaço para um exército ali, porque só o exército da China toma praticamente tudo ali. Eu estou falando de um tempo hoje, do tempo de hoje, trazendo para o tempo de hoje, você vê que os armamentos hoje, a guerra de hoje, é com mísseis balísticos intercontinentais, extremamente inteligentes, onde só vai no alvo. Mas eles dão dribles dele lá teológico, das pedaladas dele teológico, e obriga, sabe, as coisas desaguarem aonde? Nas pregações dele, o que é típico dele. Isso é uma falácia, não tem como, nesse lugar chamado de Megido, ter uma guerra a nível global, porque é extremamente pequeno. Inclusive, Israel é um país, sabe, muito pequeno, do tamanho de Sergipe, Sergipe talvez menor que a Sergipe. E não tem como Israel conseguir, né, agregar três grandes potências nucleares ali, Estados Unidos, Rússia e China ali para guerrear naquele pedacinho de terra. Não tem como, mas eles forçam dizendo que pode. Quer dizer, eles usam uma espécie de milagres aí invertido, né? É mais uma falácia deles, né? E aí eles dão de beber a quem? Aos pessoal aí, né? Os escravos dele, de quatro paredes, que são na verdade os gado otários deles aí, que eles andam tirando dízimo desse povo aí. Porque assim, ó, quando eles olham para esse povo aí, esse sistema, eles veem o povo como dízimo, tá entendendo? Como cifra. E ele fica dando essas mentiradas aí, sabe? Outra mentira terrível desse pessoal, né, que não passa de
de teologia de almanaque, no passo de teologia alarmistas, sabe, sensacionalista, esses caras dizer que a estátua de Nabucodonosor, né, que a estátua de Nabucodonosor que realmente representa Roma, sabe, representa Roma, só que tem a parte dos dedos, né, ali tem a parte dos dedos, e que aqueles dedos ali vai representar 10 países, que vai surgir ali dos dedos, que são os países da Europa. Tá entendendo? Aí foi se pregado sistematicamente, exaustivamente, uma mentira pregada exaustivamente, sabe, de forma insistente, ganha característica de verdade. E por muito tempo o sistema está pregando essa bagunça aí, sabe? Dizendo que os 10 dedos ali são 10 países que se originalizou aí da deflagração, da desconstrução aí do Império Romano, como a própria União Soviética surgiu país oriundo da União Soviética, né? Teve alguns países, eu acho que foi 13 países, 16 países aí que surgiu. Mas quando se trata do Império Romano, meu irmão, o que nós vamos ver ali, meu irmão, que surgiu do... Não foram 10 países que surgiram só, não, para representar desdedo, forçosamente, né, das interpretação deles acerca aí do dedo da estátua de Nabucodonosor. É mais uma mentira e mais uma falácia, que o sistema há muito tempo tem pregado isso para você e você acreditando. Surgiu ali, meu irmão, foi 10 não. Foram nada menos, nada mais que 33 países. Surgiram 33 países do Império Romano. Muito por conta, né, dos vândalos, né, dos germânicos, dos visigodos, esse povo aí que antigamente ficou guerreando na fronteira aí de Roma e venceram, sabe? Inclusive aquele Átila Uno mesmo, que foi um flagelo de Deus na vida daqueles caras lá de Roma. Eles temiam esse Átila Uno. E dali surgiram o quê? 33 países e não 10, mas uma mentira deles. O sistema, em qualquer lugar que você for, vai dizer que os 10 dedos da estátua aí do sonho de Nabucodonosor são 10 países oriundos de Roma. Roma se dividiu em duas, Oriente, Ocidente, Ocidente e Oriente. E dali surgiu o quê? Dos dedos 10 países. Eles só contaram isso. Só que aí a história, aí que eu falo a você, quando Marco Feliciano falou aquela maluquice dele ali, dizendo que Deus amaldiçoou os africanos, e que ele foi confrontado pelo vários professores de história, ele mais uma vez ele caiu por terra. Quer dizer, ele vai para a teologia, aprende coisa de teologia, que dá aula de história, de filosofia, de bioquímica, de ciência, eles querem dar aula de tudo. Eles vão dar aula de metafísica, eles vão dar aula de cosmologia, sabe? Eles dão aula de tudo, sabe? Sem ter conhecimento nenhum. É forçar a barra, meu irmão. Tá entendendo? É tentar universalizar a barra. Aí, o que é que acontece? Acontece que dos dedos da estátua ali, não saíram só 10 países, não. Tá entendendo? Historicamente, surgiram 33 países deflagrados, desconstruídos, sabe, desagregados, oriundo do Império Romano, que se desfez, sabe, que entrou em colapso. Como surgiu dali a Alemanha, Andorra, Argélia, né, com o país aí africano, Áustria, Bélgica, Croácia, Grécia, França, Hungria, e aí tem uma enxurrada de países. Foram 33 países e não 10, mas se você for lá no sistema, eles pregam-se uma coisa bonitinha, né? Eles fazem um estudo lá, sabe? E aí diz que ali surgiu 10 países, e é mentira, que foram 33 países. Tá entendendo? E dentro desses países surgiram mais países ainda. Tá entendendo? Dentro desses países surgiram mais países ainda. Você pode ver que a Grã-Bretanha ali é um agregado de 4 nações. Tá entendendo? Que forma ali o Império da Grã-Bretanha, que até hoje existe. Não mais como império, mas existe ainda.
Quer dizer, é uma mentirada, meu irmão, que é só Jesus na causa, sabe? E aí tem os 7 montes, né? Aí a Bíblia fala dos 7 montes lá, né? Os 7 montes de Roma, tal, aquela coisa toda, os 7 montes romanos lá, que eles andam pregando até hoje, eles falam dos 7 montes. Aí eles dão o nome, né, do monte. É Monte Etna, Monte Baldo, Monte sei lá, é tanto monte. Mas na verdade, quando eu fui pesquisar, ok? Não só tem 7 montes, tem uma cordilheira lá na Itália, meu irmão. Sabe? Incrível. Tem uma cordilheira, uma verdadeira cordilheira dos Andes, onde surgiu inúmeros, sabe? Inúmeros nomes a cada uma dessas cadeias de montanha aí. Mas eles só tiraram 7. Eles tiraram 7 e esqueceram as demais. E ali tem mais, meu irmão, de, de 15 montes ali. Mais de 15 montes, mas eles só tiraram 7 para justificar sua falácia, forçar, universalizar as coisas. Biblicamente, é a Bíblia. Deus, ele falou, eu não preciso desse falso profeta, meu irmão, que fale mal, coisas que eu não falei. É o que eles estão falando hoje. Marcos Feliciano falou que Deus amaldiçoou o povo africano, tá entendendo? Através de Noé. É forçar uma coisa que isso aí não existe, meu irmão. Isso aí não existe. Porque aí vem a história e detona ele, faz o inverso. Mostra que o primeiro império que surgiu foi ali na própria África. Tá entendendo? E depois veio outro império muito importante chamado de Império da Etiópia, meu irmão. Ou seja, a África ela tem um histórico ali muito forte. Só que esses caras, eles querem dar aula de biologia, de química, de física, de matemática, sabe? Tentar universalizar a intelectualidade deles baseada só em algo extremamente raso, que é a teologia. A teologia é extremamente rasa. Eu não faço questão de tomar curso de teologia, de me formar em teologia. Se for de me formar, eu prefiro me formar em filosofia ou então história. Não em filosofia, qualquer uma, menos, ou não em teologia, em qualquer uma, menos teologia. Eu me formo em qualquer uma, menos em teologia. Eu me formo em filosofia, geografia, história, qualquer uma. Porque teologia é muito rasa. Aí o cara cursa teologia e acha que pode explicar, né, as equações de Einstein, acha que pode explicar aí a equação de Stephen Hawking, acha que pode explicar a equação aí, meu irmão, da Tesla, de Elon Musk, sabe? De Isaac Newton. O cara vira um maior intelectual do mundo com um conhecimento extremamente restrito e raso. A palavra é essa. Tá entendendo? Isso aí me deixa chateado. Aí quando você vai ver, lá na Itália tem uma cordilheira, uma cadeia de quê? De montanha. Mas os caras só tiraram o 7 para justificar, meu irmão, o sistema, né, que eles andam pregando aí, do Apocalipse. Aí ele vai para a estátua de Nabucodonosor, chega lá nos dedos, eles dizem que são 10 países ali que surgiu dos dedos da estátua que vai dominar a Europa toda. É mentira. Quando Roma se desfez, surgiram dali, foram oriundos ali do Império Romano. Não foram 10, não, foram 33 nações. Que tem um. A lista está aqui, mas é muito nome, sabe? Eu vou levar muito tempo para falar aqui. E a gente vai. Eles vão dando a gente goela abaixo. É como eles tivessem poder. A Igreja Católica fez isso por muito tempo. A Igreja Católica sustentou que a Terra, sabe? Ela era o centro do universo. Ela sustentou porque ela tinha poder mesmo para isso. Tá entendendo? Antigamente tinha emissoras de televisão que sustentava o poderio dela, brincava, zombava, sabe, distribuía o que ela queria informar para o povo, passar para o povo, manipular o povo, porque só tinha ela. Ela era absoluta. A mesma coisa era a Igreja Católica Romana. Tá entendendo? Aí, o que que acontece? O próprio Galileu vai ter que se justificar, né, com o Papa, meu irmão, porque ele disse que o Sol
era o centro do universo, e a igreja contradizendo a teoria da Igreja Católica, que diz que a Terra que era o centro, o geocentrismo. Mas por que o geocentrismo para a Igreja Católica era verdadeiro? Por conta de que Josué orou e o sol parou. Aí, uma pessoa que fosse de contra, sabe, essa teoria, mesmo comprovando cientificamente que foi o caso de Galileu, prontamente, meu irmão, eles tomaram a providência de pegar Galileu e dar o quê? Dar uma quarentena, sabe? Ele ficou preso dentro do próprio domínio domiciliar dele, sem sair para lugar nenhum, porque contrariou o sistema poderoso da Igreja Católica, que dizia que a Terra era o centro do universo, chamado de geocentrismo, e quando, na verdade, isso é mais uma mentira, mais uma falácia. Isso me deixa revoltado. É por isso que hoje eu acredito só em Deus e nas suas promessas. Eu não acredito mais, em negócio de arrebatamento, sabe? De inferno, sabe? Eu não acredito mais nesse negócio de milênio, que tudo isso foi inventado. O sistema não tinha nada disso na época dos apóstolos. Isso veio de tempos para cá, tá entendendo? Se você for dar uma olhada aí, né? Nessas igrejas que surgiram agora, todas elas surgiram muito por conta de quê? Elas surgiram assim, preste bem atenção. A primeira religião do mundo que surgiu foi o judaísmo, né? Estou falando aqui que agregou, que tem essência com a gente. Depois do judaísmo são três religiões oriundas de Abraão, abrâmica, judaísmo, cristianismo e islamismo. Tá entendendo? As três. Só que Jesus, ele nasce no Oriente. E quem foi que transportou, tramitou, remanejou Jesus para o Ocidente? Foi quem? Os apóstolos pregando, mas os apóstolos só fez pregar a palavra. Mas quem levou Jesus da forma que Jesus é pregado hoje aqui, né, de forma sistemática, foi o Papa, meu irmão. E quem foi o Papa? Constantino. Constantino fez uma reunião, fez um concílio lá, tá, aquela coisa toda, em 325, eu acho. E aí fez aquela reunião com os clérigos lá, decidiu o livro que eu e você a ler, né, 72 livros. E aí, desses 72 livros, Jesus chega no Ocidente. Jesus é do Oriente. Jesus é palestino. Tá entendendo? Só que Jesus é tramitado para cá, é transfigurado para cá, é recolocado para cá. E aí, chega aqui através das pregações, Constantino vai virar cristão, entre aspas, golpe de Estado, né? Que ele deu um golpe de Estado, que ele não é menino. Ele viu que quanto mais matava cristão, mais surgia, então era em vão lutar. Então ele falou, então, se eu não posso com eles, vou me ajudar a eles, tá entendendo? E criou aí uma politicagem cristã, tá entendendo? Um golpe de Estado, muito inteligente. O que é que acontece? Constantino, né? Constantino, ele vai fazer o concílio e vai separar os livros que eu e você vai ler. 72 livros, preste bem atenção. Desses 72 livros, o que é que vai acontecer? Aí vem a época de Lutero. Lutero se rebela contra a igreja, né, católica. E a partir de Lutero surge o protestantismo, que vai dar origem agora, sabe, a essas denominações chamadas de protestante. Aí nos Estados Unidos vai surgir muita igreja protestante, como Batista. Na Holanda surgiu a Batista, perdão, na Holanda surgiu a Batista, mas nos Estados Unidos surge uma grande quantidade de denominações sistemáticas de igreja protestante, chamado de Adventista, veio dos Estados Unidos, Mormon veio dos Estados Unidos, Testemunha de Jeová veio dos Estados Unidos, tá entendendo? E essas igrejas que é oriunda aí dos Estados Unidos, ela vai migrar para países aqui do Oriente mesmo,
do Oriente, do Ocidente, que somos nós aqui, né? Eles vão migrar e já tinha assim, a Igreja Católica já tinha vindo aqui pregado através dos padres, perdão, né? Os padres chegam aqui no Brasil e aí faz aquelas pregações aqui dentro, vai catequizar ali os índios e tal, mas é a vez da Igreja Protestante dar sua voz, né? Eles chegam aqui depois e aí também começam a, a pregoar, a evangelizar. E eles evangelizando, eles foram, na verdade, assentando-se aqui no nosso solo brasileiro e criando igreja protestante, como Batista, né? Como Batista, ela vem de dois holandeses, mas os testemunhos de Jeová foram as que mais importaram, sabe? Religião protestante para cá, como Assembleia de Deus, como Adventista, como os Testemunhos de Jeová, os Mormons mesmo dos últimos dias. E aí envia para aqui, para o Ocidente, e aí atinge esse país, né? Os países aqui da América do Sul, principalmente nosso Brasil. Tá entendendo? E aí a gente começa então a beber da fonte deles. E aí a nossa Bíblia não tem os 72 livros dos católicos, porque nós somos protestantes, temos 66 livros, que foi colocado e separado por quem? Por um Papa católico, chamado de Constantino. E a Igreja Católica Romana fica com 72 livros, e a gente fica com 66. Você não colocou absolutamente nada, você é apenas produto do meio. Só que cada igreja, né? É como se fosse um time, cada um tem sua filosofia. Tá entendendo? Os testemunhos de Jeová têm a filosofia dele no nome de Jeová, e também no paraíso. Os adventistas têm no adventismo, né? Eles têm a volta de Jesus, que eles pregam muito, né? E também tem a Nova Jerusalém, que vai vir como uma, uma cidade santa que vai descer, né? Igual filme de Hollywood, vai chegar a descer, tomar espaço aqui na terra e vai se instalar aqui e tal. E cada um tem sua filosofia, tá entendendo? Cada um tem sua filosofia. Aí, o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que cada um tendo sua filosofia, cada um também pregou, cada uma delas pregou também questões extremamente bizarras, tá entendendo? Como o surgimento do anticristo não existia, eles criaram esse negócio de anticristo e passaram a propagar. O arrebatamento não existia, nunca existiu arrebatamento. Eles pegaram um versículo da Bíblia, né? E aí criaram o arrebatamento. Os testemunhos de Jeová criou o nome de Jeová, veio do próprio, né? Da própria Bíblia, que tinha o nome de Jeová. Então eles se apegaram a isso e cada um vai se apegando a um versículo, tá entendendo? E vai, de um versículo vira uma igreja, de um versículo vira um sistema, de um versículo vira uma denominação, de um versículo vira um time. E cada um defende seu pão de cada dia. E aí a maioria das igrejas protestantes, elas divergem uma com a outra, mas assim, muitas delas pregam o arrebatamento, coisa que não existe. Esse arrebatamento é fruto de quem? De um grupo, né, que criou essa teologia que na época de Constantino nunca existiu, existe agora. Tá entendendo? Isso chama de quê? Isso chama-se de anacronismo. O que é anacronismo? É você criar situações, né, que existiam em épocas passadas e transportá-la para o nosso presente, coisa que não existe. Isso chama-se de anacronismo. Tá entendendo? Então, é forçar uma barra que é inexistente. E aí, como eu já falei aqui a vocês, né? Eles foram criando uma série de bagunça. Sabe? Bagunça essa como o inferno, né? Quem nunca ouviu falar no inferno, né? O inferno, eles criaram aí o arrebatamento, criaram também deixa eu ver o que foi mais que eles criaram. O arrebatamento, o inferno, tantas babaquices, sabe, que o sistema criou, que é realmente algo terrível, sabe?
a volta de Jesus mesmo, sabe? Que Jesus vai voltar. Tudo isso foi criado pelos homens, sabe? Não tem sustentação bíblica. Quem criou isso aí foi a mesma coisa aconteceu na época dos católicos, né? Eles mesmos criaram os dogmas dele. E a igreja protestante, cada um criou a sua, sabe? E aí eles vêm pregando, né? E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que nessa situação aí, eles dão as explicações dele que eles tentam universalizar as coisas a nível da Bíblia. Tá entendendo? Você vê que os muçulmanos que têm a mesma raiz de Abraão, eles não pensam dessa forma. Os judeus também que têm a raiz de Abraão não pensam também dessa forma. Cada um pensa de sua forma, de sua maneira. E o cristianismo primitivo não pensava dessa forma agora. Tá entendendo? Esse cristianismo que existe hoje, ele foi mutantizado. Ele foi, na verdade, transformado. Sofreu mutações. Tá entendendo? E aí, quando eles vão pregar os 7 montes lá, né, para justificar a passagem da Bíblia, não é 7 montes, tem mais, tem uma cordilheira, tem uma cadeia de montanha, mas eles só ficam com 7. Quando eles vão pregar ali sobre a estátua de Nabucodonosor, o que é que acontece? Eles vão pregar os 10 dedos, né, para justificar o sistema dele, mas não tem 10 dedos, né? E cada dedo ali, para ele, para o sistema, surgiu um país, não surgiu só um país, foram 33 países que surgiram, quebrando mais uma vez a falácia deles, está entendendo? E uma vez esse Guilherme Miller, da Adventista, um fundador da Adventista, ele ficou datando a volta de Jesus e Jesus não voltou, porque Jesus não está aqui para satisfazer o ego de homem nenhum, está entendendo? E Jesus não fundou nenhuma testemunha de Jeová, Jesus também não fundou nenhuma Adventista, nenhuma Assembleia, tudo isso é fruto, sabe, do homem, até porque surgiu muito por conta de Lutero. Surgiu por conta de Lutero. E nem Lutero mesmo fundou nenhuma dessas igrejas. A maioria dessas igrejas, em seus 80%, vai nascer nos Estados Unidos e vai ser transpassada para cá, vai ser transferida para cá, sabe? E cada um vai defender seu pão de cada dia. E eles tiram passagem da Bíblia para justificar as falácias dele. Aí esse Marco Feliciano vai dizer que os africanos são amaldiçoados porque, ou seja, meu irmão, é de uma burrice tão grande que quando os professores de história interrogou ele, ele não sabia nada de história. É por isso que eu falei a você que a teologia ela é muito rasa, porque ela não consegue confrontar com a história. O historiador consegue debater muitíssimamente bem com o teólogo, porque o teólogo só sabe de coisa ali, meu irmão, acerca desse esquema aí teológico. Mas um historiador, sabe, um paleontólogo, um arqueólogo, um antropólogo, esses caras já sabem muitíssimamente mais. Então, se você fosse entrar em rota de coalizão com sua teoria, sabe, de teologia fajuta e rasa, você vai tomar uma aula e vai ficar feio para você. Como eu acabei de falar aqui agora, não são 7 montes que tem em Roma. São uma cordilheira, sabe? É a verdadeira, meu irmão, cadeia de montanha incalculável, mas eles só tiraram 7. Não são só 10 países que surgiram ali depois do Império Romano. São mais de 33 países. Tá entendendo? E aí você vai ver, meu irmão, uma mentira atrás da outra. E aí a Bíblia fala dos falsos profetas e o próprio Deus, né? O próprio Deus, ele diz assim, ó, olha, eu não mandei eles falar nada, tá entendendo? Eles usam o próprio Deus e Deus fala assim, o próprio Deus se defende no Antigo Testamento. Eles falam coisas que eu não mandei falar. Imagine bem Deus fazendo isso, Deus falando isso. Pra você ver a audácia desses caras. E hoje não é diferente, eles falam a mesma coisa mesmo. Tá entendendo? Ficam com esse teologia de almanaque, sabe? Teologia de sensacionalista, sabe? Essas coisas aí. Que na verdade, para mim, é o, é o pico do absurdo. Tá entendendo? E aí, o que que acontece? Aí eles chegam lá e dizem que lá na guerra, né?
Vai ter uma guerra final aí, aonde em um lugar chamado de... Vai ter o Armagedon. Esse Armagedon vai ser um lugar chamado de Vale de Megido, que fica lá em Israel. E onde vai se reunir todas as nações do mundo. Meu irmão, só o Brasil tem 210 milhões de cidadão registrado. Aí você vai lá para os Estados Unidos, tem outra porrada. Aí você vai lá para a China, você vai ter 1 bilhão. 1 bilhão. Tá entendendo? Bora ver que nesse confronto aí, fajuto, falacioso aí deles aí, que vai lutar Israel contra China, né? Que é comunista, Rússia e os Estados Unidos vão ficar do lado de quem? De Israel. Aí nesse confronto aí do bem e do mal, lá no Vale de Megido, ou Meguido, que é a guerra, a batalha final, né, chamada de Armagedon, vai agregar todos esses exércitos aí do planeta todo aonde em um lugar chamado Meguido. E fica onde Meguido? Em Israel. Vá ver o tamanho de Israel. Israel é menor do que Sergipe. Volto e repito, a China tem 1 bilhão de habitantes. A Índia, meu irmão, que é inimiga da China, tem 1 bilhão também. Será que tem capacidade, os armamentos bélicos de hoje, a contingente de exército, contingente de exército que existe hoje, em um lugar tão pequeno, chamado de Megido, agregar essa avassaladora congregação de pessoas em um lugar só, chamado de Megido? Claro que não, sabe? Claro que não. Mas eles dão sabe, eles fazem uma gambiarra teológica para mostrar, para justificar que eles realmente, sabe, estão com a razão e força a goela abaixo. É como eu falei a vocês, a Igreja Católica, ela tinha um poder estatal e governamental e forçou Galileu mentir, porque eles se basearam no geocentrismo muito por conta de uma passagem da Bíblia. Aí vem a ciência e comprova que não só Galileu, mas também como Nicolau Copérnico estava certo, que eles pregavam o heliocentrismo, o Sol como centro. Aí quando a NASA enviou aí um telescópio chamado de Hubble, né, que é uma homenagem a um cientista, né, a um engenheiro aí estudioso do cosmos, chamado de Edwin Hubble. Ele morreu, ele veio da guerra, tal, participou da Segunda Guerra Mundial, depois voltou para fazer seus experimentos, tal. Ele viu que algumas coisas estavam se afastando, alguns pontos, né, estavam se afastando muito rápido, uma da outra no universo, né, algumas nebulosas lá. Ele percebeu que não era estrela. Edwin Hubble percebeu que não era estrela. Era o quê? Eram galáxias. E cada galáxia tem cerca de 200 a 1 trilhão de estrelas. Tá entendendo? Você vê o tamanho de uma galáxia e a pequenez de uma estrela só chamada de Sol. Tá entendendo? E como é que o Sol é o centro? E nem o próprio Sol consegue ser o centro, muito por conta de que o Sol é o centro do nosso sistema solar e não do mundo, e não do cosmos, e não da galáxia, e não, meu irmão, do universo. Ela é apenas, né, aí o centro do nosso sistema solar, que contém 8 planetinhas e talvez tem Plutão mesmo foi um planeta que na verdade foi desclassificado aí e deixou de ser planeta, né? Mas o Sol só tem girando em torno dele esses planetas aí, né? Inclusive a Terra. E o Sol não é o centro do universo. O Sol não é o centro nem da galáxia dele. Ele faz parte desse conglomerado da nossa galáxia e faz parte aí, né, de uma dessas de uma parte da nossa galáxia. Tá entendendo? Do braço aí da nossa galáxia. Então, tanto a Terra nunca foi centro,
o que a Igreja Católica tentava justificar, como o próprio Sol nunca foi centro de nada. Está entendendo? O Sol, sim, ele é o centro do sistema solar. Mas quando o Galileu falou, a Igreja Católica mandou ele calar a boca e deu uma quarentena nele. Deu, na verdade, aí um castigo nele e ele ficar mesmo confinado entre quatro paredes na própria casa dele. Porque ele foi de contra o sistema. Tá entendendo? E é assim como eu falei, eles falam coisa que Deus não falou, pô. Tá entendendo? Deus não falou nada disso aí. E Deus se defende. A própria Igreja Católica, sabe, elas usaram a mesma tática dos profetas falsos dos tempos bíblicos antigos, dizendo que Deus falou quando Deus, na verdade, não falou absolutamente nada. E o próprio Deus se defendeu disso. O próprio Deus disse, eles falam coisas que eu não mandei falar. Você vê a audácia desses caras. E a Igreja Católica, que detinha esse poder, foi, com o tempo, derrubado por um grupo e um movimento chamado de quê? De Iluminismo. Esse grupo chamado de Iluminismo derrubou a Igreja Católica. Tá entendendo? E também derrubou o absolutismo do rei também. Pronto, tá tudo bagunçado mesmo. E aí mostra que muitas daquelas teorias da Igreja Católica caiu por terra. Tá entendendo? Aí surgem essas igrejas protestantes, né, que veio muito por conta de Lutero, e que Lutero não fundou nenhuma delas, elas foram se distribuindo aí, principalmente aí nos Estados Unidos, né, como a Adventista, né, a Batista veio da Holanda, tal, aí veio os Testemunhos de Jeová, e eles pregaram, criaram a teologia, essa teologia que a gente sabe hoje aí, e quer universalizar a ideologia deles para o resto do mundo, é vender produto deles para o resto do mundo, que vai entrar em confronto com o judaísmo, vai entrar em confronto com o islamismo, vai entrar em confronto aí com a Sechenoye, vai entrar em confronto aí com o taoanismo, tá entendendo? Com o confucionismo, vai entrar em confronto também com o hinduísmo, e aí, porque o mundo é uma diversidade, meu irmão. O cristianismo é a maior religião do mundo, mas já está deixando de ser maior e está perdendo o espaço para o islamismo. Está entendendo? E o que é que acontece? Acontece esses besterol aí, que esses caras ficam pegando passagens, sabe? E forçando a barra, sabe? Para justificar as falácias dele na Bíblia, quando na verdade Deus não mandou ele falar isso. Mas eles se justificam. Está entendendo? Você vai ver que muitos pastores, né, que criou sua denominação, eles criaram baseado, sabe, na fé de Abraão e ficaram muito ricos. E é assim que vai, meu irmão. E é assim que vai. E quem se lasca nessa aí é o povo. Hoje eu já não acredito mais em inferno, em arrebatamento, né? No milênio aí que eles andam pregando, no número 666, tudo isso aí, meu irmão, é balela. Tá entendendo? Uma coisa que eu vou te dizer, acredite apenas só em Deus e nas promessas dele que está na Bíblia. Isso vai se cumprir. Deus tem promessa para você, mas essas falácias aí criadas pelo sistema, caia fora, meu irmão. Que Deus continue nos abençoando.